Lembro-me como se fosse ontem o dia em que nós fizemos o primeiro culto no templo sobre rodas. Antes, lembro do Waldson, que estava conosco, nos ajudando a montar o templo sobre rodas. Foi tu que deste uma pancada, não foi? Nós estávamos armando o templo e o pastor Limeira estava assim do lado e alguém sugeriu que ele batesse com uma marreta numa peça de madeira para suspender o templo, né? O terreno era areia e ele bateu e o templo caiu. E o irmão, o técnico que estava ajudando a gente a montar, ele estava dentro de um vale, dentro de uma valeta, e o templo caiu em cima dele, e a valeta, ele estava dentro, já estava sepultado, né? E ali foi quem salvou o Antônio Batista e Genival Quirino, que estavam nos ajudando, né? E ali foi o primeiro milagre que Deus realizou nas nossas vidas. Porque dali era para sair uns 3 mortos, 30 e tantas toneladas de ferro, era o templo sobre rodas. E nós começamos ali. Lembro do primeiro culto que foi realizado, salão cheio, e dali para cá Deus esteve conosco durante todo esse tempo, e muito Deus nos abençoou aqui. Estamos gratos pela recordação dos irmãos de nos chamar para retornarmos aqui nesta noite. Agradeço ao pastor Sinaldo pela lembrança e os irmãos pela consideração. Eu quero convidar os irmãos a ler uma passagem no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 30 e 31. Atos dos Apóstolos 30 e 31. Se você tem uma pessoa que nos visita, passe para ele as escrituras, mostre essa palavra para eles. Atos 17, 30 a 31 diz assim: Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Até o versículo 31. O Senhor nos abençoe. Com essa palavra lida, nós vamos orar. Ó Deus, Senhor dos céus e da terra, nosso Pai, pela Tua graça, Senhor, estamos mais uma vez reunidos aos Teus pés, agradecidos por tudo que Tu tens feito por nós. Nesta noite, quando ouvimos a Tua palavra, Senhor, pedimos, nos abençoe, para que esta palavra fique nos nossos corações. Te agradecemos, ó Deus, pelos 20 anos que deste a essa congregação. Te agradecemos pelos irmãos que estão aqui empenhados nesta obra. E pedimos que Tu continue abençoando, para que eles permaneçam firmes e constantes, sempre abundantes na Tua obra. Senhor, nós pedimos por aqueles que não puderam estar aqui. Tu sabes as causas, os motivos.
recompense a cada um, no santo nome de Jesus. Amém. A nossa palavra hoje é sobre o arrependimento. A porta de entrada para o reino de Deus. O arrependimento. A porta de entrada para o reino de Deus. Conta-se que um rapaz, um camponês, ele descobriu o ninho de uma águia no alto de um penhasco. Ele, desejando constituir uma família de águia domesticada, certo dia ele se muniu com cordas, uma cesta, palhas, água, merenda, e escalou o penhasco em busca dos preciosos ovos. Quando ele chegou no alto do penhasco, ele descobriu que o ninho da águia estava em uma das laterais do rochedo. Ele amarrou a corda bem amarrada lá em cima e desceu. Mas desceu afastado um pouco do patamar e da gruta onde estava o ninho da águia. Então ele começou a fazer alguns movimentos com a corda até a hora que atingiu o patamar. A corda desceu fora do patamar. Então ele entrou na pequena gruta, colheu os ovos, forrou bem forrado, ajeitou tudo, lanchou, bebeu água e preparou para voltar. Mas a corda tinha saído do lugar, porque ele desceu fora da gruta. A gruta estava aqui, ele desceu aqui. Então ele deu alguns impulsos, ele pisou no patamar. Quando ele viu os ovos, ele esqueceu a corda. Quando ele se preparou para sair, ele percebeu que a corda estava mais ou menos 1 metro ou 2 dele, no alto do penhasco. E ele nunca mais saiu de lá, por esquecer o prioritário. Ele nunca mais saiu de lá por esquecer a corda. O arrependimento, ou seja, é fatal omitir aquilo que é prioritário em nossa vida. É fatal omitir aquilo que é prioritário em nossa vida. E o arrependimento é algo prioritário para quem deseja entrar no reino de Deus. É preciso muito cuidado com religião sem arrependimento. Não importa quem seja ela. É preciso muito cuidado com religião sem arrependimento, porque isto resultará em muita gente importante no inferno eterno. Jesus determinou absoluta prioridade ao arrependimento, de tal maneira que ele sempre pregava: eu vos afirmo, se vos não arrependeres, todos de igual modo perecereis. O Dr. Mark Lloyd Jones, ele disse certa vez: o arrependimento é a primeira verdade a ser pregada
e inculcada no povo. É a porta pela qual todos têm que passar para entrar no reino de Deus. Recusar entrar por esta porta, sem dúvida, cairá na condenação eterna. O ensino bíblico do Novo Testamento, ele apresenta várias razões que revelam a importância e a necessidade do arrependimento para se entrar no reino de Deus, para se ver Deus. Existem várias razões pelas quais o arrependimento é importante. Nós queremos abordar 4 delas nesta noite, nestes momentos que nós temos aqui neste santuário. Primeiro, nós queremos abordar que Jesus pregou o arrependimento. Segundo, nós queremos pregar que Jesus ordenou que se pregasse o arrependimento. Terceiro, nós iremos observar por que Deus exige arrependimento. E quarto, nós veremos que o arrependimento de pecadores produz alegria nos céus e na terra. Então vamos começar a nossa meditação pelo primeiro ponto. E gostaria que você ficasse atento, porque essa questão do arrependimento não é doutrina de protestante, não é doutrina de crente, não, essa doutrina do arrependimento é a doutrina do céu, é a doutrina de Deus, é mandamentos de Deus. Então Jesus pregou o arrependimento. Só por isso basta. Só por isso bastava. Jesus pregou o arrependimento. Se você observar Mateus 4,17, Jesus iniciou seu ministério pregando. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Observando o Evangelho de Marcos 1,15, a gente ouve: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então o arrependimento foi a primeira doutrina que Jesus pregou neste mundo. E isto quer dizer que é mistério que toda a humanidade, sem exceção, se arrepende. Importante ou não, rico ou pobre, sábio ou ignorante, preto ou branco, todos caíram, todos são culpados diante de Deus. E o Salmo 14, verso 3 diz: não há sequer um justo diante de Deus. O evangelista Lucas nos diz que uma das finalidades da vinda de Jesus a este mundo foi chamar pecadores ao arrependimento. E quando a Bíblia fala em arrependimento, fala em conversão,
fala em mudança de vida, fala em abandono do caminho do pecado e fala de uma volta para Deus com uma finalidade, com novos propósitos, finalidade de conhecer Deus e andar na sua presença. Para tanto, a pessoa precisa afastar-se do pecado e voltar-se para Deus. Uma mudança total e completa de vida. Isto Deus exige, Deus não pede, Deus não sugere, Deus exige dos pecadores. Se alguém deseja entrar no reino de Deus, Deus exige arrependimento. Por isso que ele é a porta de acesso ao reino de Deus. Segundo, queremos ver que Jesus ordenou que se pregasse o arrependimento. No Evangelho de Lucas 24, 46 a 47, está escrito, Lucas 24, 46 a 47, assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em seu nome se pregasse o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus ordenou o arrependimento. Doutrinávamos uma classe de catecúmenos na cidade de Iramaia, na Chapada Diamantina, no início do nosso ministério. Era uma classe grande e estávamos discutindo a questão do batismo com água. E a pergunta era: por que batizar com água? Então um dava uma resposta de um jeito, outra dava outra resposta de outro, outra dava outra resposta de outro. Quando uma senhora bem humilde, bem simples, parece que nem ler ela sabia, ela levantou, pediu a palavra e disse: nós precisamos ser batizados porque Jesus mandou. Acabou a questão. Nós precisamos ser batizados porque Jesus mandou. Então o arrependimento ele é importante porque Jesus mandou que o pecador que quiser entrar no reino de Deus, ele precisa passar pelo milagre do arrependimento. Todos são por natureza extremamente maus e perversos. Jeremias 9:17. Sem arrependimento não há perdão de pecados. Sem arrependimentos não há comunhão com Deus. Sem arrependimentos não há salvação. Por isso, a igreja primitiva pregava o arrependimento, obedecendo a ordem do Senhor Jesus. No Evangelho de Marcos 6:12, nós lemos: então, saindo eles, pregavam ao povo que se arrependesse. Os apóstolos obedeceram a ordem de Cristo e saíram
pregando o arrependimento, mudança de vida, uma volta para Deus. O apóstolo Pedro pregou o arrependimento quando no capítulo 2 de Atos 38 ele bradou: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. O apóstolo Paulo pregou o arrependimento quando testificava a todos, a judeu e a gentios, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Atos 20, 22. João apóstolo pregou o arrependimento quando disse: arrepende-te, se não venho a ti, e sem demora contra ti pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 2, 16. E o profeta Jeremias, ele brada lá atrás no capítulo 3, versículo 13 e 14: tão somente reconhece a tua iniquidade, reconhece que pecaste contra o Senhor teu Deus, e volta, ó filho rebelde. Quando se fala em arrependimento, se fala em volta para Deus, se fala em rebelião, se fala em um retorno para Deus. Portanto, o Evangelho de Deus convida o pecador ao arrependimento. E isto, quando ele reconhece quem é Deus e quem somos nós, cairemos a seus pés pedindo arrependimento. Esta é a importância de você estar aqui nesta noite para ouvir o Evangelho de Deus, porque é no Evangelho que você reconhece quem é Deus, é no Evangelho que você reconhece quem é você, e é no Evangelho que aponta o caminho do arrependimento. E o arrependimento do pecador requer uma conversão ou uma volta para Deus e o abandono do pecado. Portanto, Jesus pregou o arrependimento. Jesus ordenou que a igreja pregasse o arrependimento. Infelizmente a igreja está pregando muita coisa, mas a ordem do céu foi para a igreja pregar o arrependimento. Terceiro, nós queremos ver por que Deus exige arrependimento do pecador para ele ir para o céu. Porque o pecado causou uma desgraça tão grande no coração humano, que depois da queda, o ser humano nem desejo de ir para o céu ele tem. Ele se conforma com as coisas da terra, ele se satisfaz com o que é terreno, animal. Nem desejo de ir para o céu, coisa que até os loucos têm. No início da minha conversão, eu conheci um débil mental, que quando as pessoas irritavam a ele, chamando por um nome que ele não gostava, ele corria, se ajoelhava no canto, olhava para o céu e dizia: eu ainda hei de me salvar. Coisa que loucos têm desejo
E no entanto o pecador na sua vida cotidiana, ele não aspira ao céu. E quando alguém aborda ele ao céu, ele sai pela tangente. Nem eu sei e nem você sabe. Como querem dizer, nem eu vou e nem você vai. Mas o arrependimento, na ótica de Deus, é a porta que introduz um pecador ao céu. E Jesus desceu do céu para fazer esta obra na face da terra. Então, por que Deus exige arrependimento do pecador para ele ir para o céu? Por 3 motivos. Primeiro, porque todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos carecem da glória de Deus. Por causa do pecado, homens e mulheres já nascem inimigo de Deus, com a natureza inclinada para o mal. Quando nós chegamos em Barreiras, nós fomos visitar num trabalho de evangelização a uma família. Naquele dia, nós vasculhamos a Bíblia, vasculhamos os nossos livros, mas nada entrava na nossa mente. E nós gostamos sempre de fazer um esboçozinho para dar um estudo sistemático, mas nada entrava na nossa cabeça naquele dia. Então nós fechamos a Bíblia e fomos. Como eu não havia levado nada, eu cheguei lá, fiz uma pergunta a um jovem, 20 e poucos anos, 2 filhos na rua, 3 em casa. Então eu perguntei a ele, o que ele pensava, o que tinha na cabeça dele sobre religião, sobre Deus, sobre céu, sobre inferno. O que tem na tua cabeça, meu filho, sobre religião? Ele parou, suspirou e disse com a voz pesada: eu vejo o mal, não consigo evitar. Eu vejo o bem e não consigo fazer. E chorou. Eu vejo o mal e não consigo evitá-lo. Eu vejo o bem, mas não consigo fazer. E nós começamos por essa escritura que ele nos deu. A Epístola aos Romanos, capítulo 7. Hoje, o rapaz é Júnior, está com toda a família na igreja, e hoje ele tem condição de ver o mal e resistir, e ele tem condição hoje de ver o bem e fazer, porque o pecado causou isso na raça humana. O diabo enganou o homem dizendo que se ele se ele desobedecesse a Deus, ele seria como Deus, sabendo o bem e o mal. Mas o diabo não disse toda a verdade. O diabo disse, você vai ficar conhecendo o bem e o mal, mas não disse, você vai conhecer o bem sem a capacidade de fazê-lo, e você vai conhecer o mal sem a capacidade de evitar. O arrependimento é para trocar esse mecanismo por dentro. O arrependimento é para mudar esse homem por dentro, essa natureza animal, diabólica, em que ele leva a pessoa a praticar o mal sem poder resisti-lo. O arrependimento causa isso na vida das pessoas. Por causa
dessa inclinação, ele se recusa a ouvir a palavra de Deus, pois não gosta dela. Jeremias 6,10. As pessoas se recusam a ouvir a palavra de Deus porque não gosta dela. Recusa-se a andar com Deus e na lei de Deus. Salmo 78,10. Recusa-se a conhecer Deus, como disse Jó, capítulo 21, 14 e 15. Não temos vontade de conhecer Deus. Quem é o Todo-Poderoso para que reinar sobre nós? Retira-te de nós, porque não desejamos conhecer os teus caminhos. O pecado causou isso na raça humana. O homem tem vontade de fazer tudo o que não presta. Você percebe que para se trazer uma pessoa amiga a uma reunião evangélica, a um culto onde não se maltrata ninguém, quando lá no nosso meio ninguém toma dinheiro dos outros, tem lugar aí que toma, né? Mas aqui ninguém toma dinheiro de ninguém, né? Ninguém maltrata ninguém, mas é a maior dificuldade para se trazermos uma pessoa amiga para ouvir uma palestra sobre Deus, sobre céu, sobre vida eterna. É a maior dificuldade. As pessoas prometem, a começar desse que vos fala, que tratou 3 vezes de ir numa reunião e bateu fofo nas 3 vezes. Na 4ª ele foi porque ofenderam ele. A moça pegou pesado. Eu pensei que você era homem. E falar isso para um baiano, aí não é coisa boa não. Aí eu fui. Eu digo, eu vou te provar que eu sou homem. E eu vou, e domingo eu vou. Agora você já viu aquele jumento ruim do lajedo, do sertão, que não presta mais para nada, que ele vai com o pescoço esticado assim. Foi assim que eu fui pela primeira vez num culto evangélico aos 20 anos de idade. Eu fui na marra, mas fui e fiquei. Porque eu não gostava. Eu não gostava de crente, eu não gostava de evangelho, eu não gostava. Mas Deus tinha um projeto na minha vida. O pecado causou essa inimizade na natureza humana. O pecado degenerou a natureza humana de tal maneira que o seu coração é duro como diamante. Zacarias 7, 11, 12. É enganoso e perverso. Jeremias 17, 9. É um depósito onde estão armazenadas todas as armas da injustiça. Mateus 15, 19. O homem precisa do arrependimento para mudar esse mecanismo por dentro, porque com esta natureza que ele nasceu, a natureza dele só empurra ele para o mal, para o que não presta. E ele não tem força para resistir e voltar-se para o bem. A natureza precisa ser mudada. Segundo, por causa da origem diabólica do pecado, Deus exige arrependimento por causa da origem diabólica do pecado. 1 João 3,8 está escrito assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo.
O pecado é do diabo. E o diabo vive pecando. João apóstolo aqui, o apóstolo chega aqui à mais séria consideração do que tange ao pecado. O pecado não é meramente um ato ou uma condição humana. Envolve um significado cósmico, tem por sua origem um tipo de Deus supremo do mal, chamado diabo, Deus deste século. O pecado e o diabo estão no coração do homem que ainda não alcançou o milagre do arrependimento. O pecado está no coração do homem que ainda não alcançou o milagre do arrependimento. Este pecado só é tirado pelo arrependimento. Quando o pecador ouve o Evangelho de Deus, vê quem é Deus, vê quem é Ele, e pela fé em Cristo, aquele que derramou seu sangue no Calvário, ele recebe de Deus o arrependimento. O pecado e o diabo estão no coração do homem caído. Jesus foi enviado por Deus à terra para destruir o pecado e o diabo. E isto ele fez quando ele deu a sua vida no Calvário. Quando derramou seu sangue, ele destruiu o diabo, ele destruiu o pecado no coração daqueles que o aceita como seu Senhor e Salvador. Se não houver arrependimento, o pecado e o pecador serão lançados no inferno, sem nenhuma dúvida, porque eles são objetos da ira de Deus. Efésios 5, 6, quando lemos: ninguém vos enganes, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Por que Deus exige arrependimento? Terceiro motivo, porque vai haver juízo. No verso 31 da leitura que nós fizemos, Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. Vai haver juízo, quer você queira, quer não. E toda vez que eu faço isso, eu lembro de uma ilustração que eu li. Um geólogo trabalhava numa floresta. Anoiteceu, não deu para ele voltar para a cidade. Ele pediu pousada na casa de um camponês. O camponês era evangélico. De noite começaram a conversar. E o doutor descobriu que o camponês era cristão. Eu sei que caiu na questão do juízo. E o doutor disse: eu até entendo você nesse erro de mundo, com essas ideias suas, né? Você, coitado, só vê o sol e as florestas, você não entende nada. Ele disse: doutor, mas está escrito. Mas você não entende. Ele disse: doutor, mas está escrito, vai haver juízo. Ah, mas eu não creio, doutor, não altera nada, está escrito, vai haver juízo. E o analfabeto deu uma lavagem cerebral no doutor. E o doutor pulava para um lado, pulava para outro. Ele disse: mas está escrito. Eu não sei falar, não sei argumentar. Agora o senhor não pode anular o que está escrito. Vai haver juízo, está escrito. O pecado precisa ser punido, a justiça de Deus precisa ser feita. O homem tem que colher o que plantou. O tribunal da eternidade está armado. Vai haver juízo. Ah, mas eu não creio. Não altera nada, está escrito.
Deus exige arrependimento para livrar você do tribunal, para livrar você da condenação eterna. E neste tribunal não existe advogado. Nós temos aqui alguns sentados nesse auditório. Não existe advogado que livre você da condenação eterna. Quem entrar nesse juízo já está condenado. Vai haver juízo. Viva como você quiser, faça o que você quiser. Saiba de uma coisa: você enfrentará o tribunal da eternidade. Por isso Deus exige que você se arrependa antes do juízo, porque você se arrependendo antes do juízo, sua causa é defendida por um advogado que Deus mandou do céu. Por isso Deus exige arrependimento, porque vai haver juízo. E Tiago disse: e o juízo será sem misericórdia. Nós conhecemos muita gente brincando de igreja, brincando de religião, brincando de evangelho, caminhando para a eternidade, para encontrar um Deus irado. Viveu toda a sua vida aqui no planeta Terra, afrontando a Deus, desobedecendo as leis de Deus, vivendo como quer. Mas Deus lhe mandou aqui, para você sair daqui sabendo: faça como você quiser, viva como você quiser, mas vai haver juízo. Ah, mas eu não creio. Você já sabe a resposta. Está escrito. Está escrito: vai haver juízo. Por isso que Deus exige arrependimento. Em quarto lugar, o arrependimento de pecadores produz alegria no céu e alegria na terra. No Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 7 a 10: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessita de arrependimento. O capítulo 15 de Lucas é um dos mais belos da Bíblia. Ele apresenta 3 quadros que descrevem a alegria divina, a alegria celestial por pecadores que se arrependem. Aí estão a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho perdido, perdido em casa, perdido no deserto, perdido no mundo. Esses perdidos somos nós. O Filho de Deus veio ao mundo buscar e salvar o perdido. Quando a moeda é encontrada, a ovelha é achada e o filho volta para casa, Jesus diz que houve muita alegria. Alegria nos céus, alegria entre os anjos e alegria na terra entre os santos. As 3 parábolas têm uma só mensagem: o arrependimento de pecadores na terra produz alegria no céu. E no entanto nós percebemos como a igreja tem fugido dessa missão gloriosa de pregar o evangelho, que é o convite para que o homem se arrependa. Quando uma alma se arrepende e se volta para Deus, o céu se alegra, Deus se alegra, os anjos se alegram, os santos se alegram. E nós ouvimos no livro de Atos 8:22: portanto, arrepende-te da tua iniquidade e ora a Deus para que seja perdoado os teus pecados,
para que Deus te dê o arrependimento. Concluindo, Deus exige o arrependimento. Ele é a porta de acesso ao reino de Deus. Logo, o arrependimento não é uma opção, mas uma ordem divina. Deus não leva em conta o passado da ignorância, mas agora notifica, impõe, exige, ordena que todos se arrependam. E este arrependimento, esta conversão, não diz respeito tão somente ao homem ímpio, não. Tem muita gente aí que conhece o Evangelho, que está andando em caminho errado, que precisa se converter, que precisa voltar, que precisa dar meia volta. É ordem de Deus. A ordem de Deus acerca do arrependimento abrange 3 dimensões. A quem ele ordena? Quando ele ordena? Por que ordena? A quem Deus ordena? A todos os homens, em todos os lugares. O arrependimento é uma notificação universal que abrange a todas as pessoas. Não importa a religião que você seja afiliado. Quando Deus exige o arrependimento? Agora. O tempo de arrepender é o tempo que você está tendo. O tempo de arrepender é esse pequeno espaço de tempo que nós temos na vida diante da eternidade. A vida humana diante da eternidade é como um pedacinho desse fio aqui. Esse é o teu único tempo, é a única oportunidade que você tem de se arrepender, é entre a vida e a morte. Depois da morte está decretado, segue-se o juízo. O único espaço de tempo que Deus te deu para o arrependimento é esse que tu está tendo hoje. Comparando-se com a eternidade, é um bagaço, é uma poeira de uma balança, comparada com a areia do mar. Porque o passado de ignorância e o pecado é desconsiderado por Deus. Mas quando se ouve o Evangelho de Deus, seus tempos de ignorância se acabam e você passa a ser notificado. Você foi avisado por Deus. Quando se ouve o Evangelho, acabou o tempo de ignorância. Por isso, é um valor incalculável o hábito de você ouvir o Evangelho de Deus, ir aos lugares onde se prega a verdade, onde se prega o Evangelho, para que você conheça a verdade e a verdade te liberte. Por que Deus ordena? Porque já tem determinado dia, o dia do juízo está marcado. Atos 17 e 31. Porque tem determinado um dia em que, com justiça, há de julgar o mundo, por meio do varão que designou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. O julgamento divino
é uma advertência para que o homem se arrependa, confesse o seu pecado, abandone e evite a condenação eterna. Siga o conselho do profeta Isaías. Deixa os teus caminhos ímpios, maus. Deixa o ímpio o seu caminho. E o homem maligno, seus maus pensamentos. Volta-te para Deus. E Ele é grandioso em perdoar. É esta a finalidade da pregação do Evangelho. Portanto, nesta noite você ouviu que o arrependimento é a porta de acesso para o reino de Deus. Por isso, Jesus pregou o arrependimento, ordenou que se pregasse o arrependimento, mostrou por que Ele exige o arrependimento e aprendemos que o arrependimento alegra a Deus, alegra os anjos e alegra os céus. Então dá essa alegria a Deus, dá essa alegria aos anjos, dá essa alegria aos santos. Busca o arrependimento, que ele é dado de graça. É Deus quem te dá o arrependimento. Quando você reconhece o teu pecado, a santidade de Deus, o amor de Deus, e você se joga aos seus pés, Ele te dá o arrependimento para a vida. Que Deus faça isso contigo. Amém.